3, 4, 5, 6, 7, 8 capítulos e 29 artigos. Não é nada muito extenso, portanto, acho que dá para fazer uma leitura bastante aprofundada disso aqui, né? Eu tenho contribuições de discussão, vamos dizer, só para adiantar um pouco, vamos dizer, sobre o capítulo 1, sobre o capítulo 4 e sobre o capítulo 7. Não tenho mais nenhuma sugestão que tenha vindo por e-mail para mim. Eu não sei se cada um de vocês tem alguma contribuição que possa ser oferecida aqui, né? Que não era obrigatório mandar antecipadamente, e que no momento devido, quem quiser fazer uma intervenção pede um destaque para o determinado artigo ou parágrafo, ou o que seja, tá bom? Eu vou deixar uma sugestão que eu estava dando um pouco mais para frente, né? E vamos partir para a leitura do capítulo 1, que é da natureza e das finalidades da associação. Artigo 1º. A Associação de Críticos de Cinema do Rio Grande do Norte, a ACIR, que se regerá pelos presentes estatutos, com sede a um determinado endereço, que nós não temos ainda condição de saber, na cidade de Natal, é uma pessoa jurídica de direito privado, sem finalidades lucrativas, de duração ilimitada, com sede e fórum na cidade de Natal, podendo aceitar subsidiárias, ter escritórios, sessões ou representantes em outras cidades. Esse é o artigo 1º. Destaques, sem destaques, podemos passar para o seguinte. Artigo 2º. A associação tem por fim 2 pontos. A divulgação do cinema por meio da promoção de estudos, pesquisas, cursos e seminários, preferencialmente no estado do Rio Grande do Norte. B. Promoção de debates sobre filmes e a defesa de uma reflexão crítica, responsável e de qualidade em relação às obras audiovisuais abordadas. Item C. A defesa de seus associados para que exerçam com liberdade as prerrogativas de seu trabalho. Esse é o artigo 2º. Se houver destaque, a gente discutimos com mais detalhes esse artigo 2º, ou se não houver destaques, podemos passar para frente. Há um parágrafo único nesse artigo 2º, que é o seguinte: como forma de promover a divulgação e a reflexão acerca de filmes, a ACIR deverá manter uma publicação eletrônica na internet com corpo editorial eleito pela diretoria entre os membros da associação, na qual os associados terão prioridade para a publicação de suas críticas, balanços dos festivais de cinema e demais artigos. Que é o que você estava chamando a atenção, né, Paulo? Acho que aí a gente pode manter a questão do site dentro da associação, que é um espaço dedicado à contribuição dos associados e de outras pessoas também, com o cuidado de você ter um corpo editorial para trabalhar com isso, né? Destaques? Todo mundo quietinho? Aguardando para onde preparando as armas, chegando lá. Estão esperando chegar o momento de pegar fogo. Então tá bom. Artigo 3º. Vai começar por aí. Poderão ser associados 2 pontos. Críticos de cinema potiguares ou que residam no Rio Grande do Norte há pelo menos 2 anos e que exerçam suas funções em rádio, TV, internet, revistas, livros e ou jornais.
havia continuidade disso, que há pelo menos 2 anos. Esse é o artigo completo. No caso, esse aí... Este tem um artigo, tem um destaque do CIRAM para o artigo 3º, que a sugestão poderão ser associados, que o CIRAM coloca uma observação que há pelo menos 2 anos com uma média de uma publicação por mês. Era a sugestão de CIRAM para esse item. Acho que era no primeiro. Eu acho que esse é Artigo 3º. Uhum. Representantes não associados. É que no artigo 1º diz que pode ter representantes em outras cidades. E aqui diz que... Críticos de cinema potiguares ou que residam no Rio Grande do Norte. Eu acho que entra em contradição, né? O 3º com o 1º. Eu não tinha percebido isso antes. O 3º diz que tem que ser ou potiguar ou residir aqui no Rio Grande do Norte. Eu acho que abrange de qualquer modo. Se você está pelo menos 2 anos residindo no Rio Grande do Norte, você tem a possibilidade de se associar. Mas no primeiro você tem o ou. Diz que representantes em outras cidades. Por exemplo, eu faço parte da do Rio de Janeiro. Eu não sou nem carioca, nem resido lá. Não é? E não é discriminado no artigo 1º, né? Se é outra cidade no Rio Grande do Norte ou outra cidade de maneira genérica. Eu acho que ele está bastante amplo no artigo 1º. Sim, que você tem. Tá amplo, mas no 3º ele restringe. Aí entra em contradição. Os dois O artigos. 3º diz que é críticos cinema potiguares ou que residam no Rio Grande do Norte. Sim. Os que poderão ser associados. É o 3º que dá essa restringida. Ele restringe em função do que está, de maneira geral, colocado no artigo 1º. Isso, exatamente. Ele entra em contradição com o 1º. A minha opinião, né, em relação a isso, né, eu acho que a gente tem que encontrar uma compatibilidade entre o artigo 1º e o artigo 3º. Eu tenderia a ficar num negócio mais aberto. Você pode ter a contribuição, né, numa associação de críticos do Rio Grande do Norte, gente de outras cidades também. Agora, talvez isso possa se pensar numa categoria especial de associados, alguma coisa. Na verdade, esse artigo 1º aqui, eu tinha interpretado de uma outra forma. Quando ele fala assim, aceitar subsidiários, escritórios, sessões ou representantes... Eu não vejo como associados, não. Exatamente. Eu vejo mais uma questão jurídica, entendeu? Eu acho que é uma questão jurídica. Exatamente, eu tinha entendido assim também. Eu acho que é uma questão estritamente jurídica. Exatamente. Pronto, Eu também então pensei abre-se a isso. questão se vai ser somente para pessoas que residem no Rio Grande do Norte ou Que aí seria a questão do artigo 3º. Aí a discussão fica só no 3º. Só no artigo 3º. Acho que é uma coisa a se levantar. Ele é como se eu faria direito para alguma coisa. Aclarar minha mente. Poderão ser associados, artigo 3º, poderão ser então, associados. Essa questão que nós estamos no artigo 3º, ela é restritiva nesse sentido de quem será associado ou poderá ser associado. Poderão ser associados críticos de cinema potiguares ou que residem no Rio Grande do Norte há pelo menos 2 anos e que exerçam suas funções em rádio, TV, internet, revistas, livros e ou jornais há pelo menos 2 anos. Eu não sou contra essa exclusividade, não. Se você quiser diminuir o tempo de 2 anos para 1 ano, seria uma maneira de fazer uma concessão, mas eu não vejo problemática. Extenso, né? Talvez 1 ano fosse mais razoável. Eu acho que a gente seria... A gente conversou bastante da última vez, né, sobre aquelas excepcionalidades, né, de pessoas que têm estudos formais na área de cinema, já estudaram crítica cinematográfica. Mas isso vai ter uma discussão mais lá à frente sobre isso. Aqui essa questão... Trabalhos acadêmicos. Que não está dizendo qual a produção que você tem que ter. O que está dizendo aqui no artigo 3º é exclusivamente ou é potiguar ou que você tenha residência no Rio Grande do Norte há pelo menos 2 anos. Sim.
Então, a única restrição aí que teria é a questão se 2 anos é muito ou não, mas não está tendo a exigência de saber que você tenha que ter a comprovação de um número determinado de crítica, ou que seja. O que tinha era a sugestão de CIRAM para ser anexado, ou melhor, ser estendido, que residam, que exerçam suas funções em É, que é a rádio, segunda TV, parte, né? internet, A segunda revistas, livros e ou jornais, há pelo menos 2 anos, com uma média de uma publicação por mês, segundo a sugestão de CIRAM. Que aqui, basicamente, o que estaria sendo envolvido aqui, até eu coloquei como destaque, é a tal da comprovação da atuação como crítico. Não estou nem entrando na discussão de o que é crítica, não crítica, o que é trabalho acadêmico ou não. Mas é uma correlação, no sentido dessa ideia de profissionalização, entre tempo e frequência de contribuições. Conhecimento e atuação. Conhecimento e atuação, nesse sentido. É isso que está em jogo aqui. A minha posição em relação a isso é que eu acho que deveria existir uma composição entre um determinado período de avaliação e um determinado número de publicações nesse período. É o que vai te dar exatamente esta média que CIRAM tinha sugerido na extensão do artigo 3º, colocando com uma publicação por mês, segundo o CIRAM, que são 12 publicações no ano. Né? Então, acho que essa é a que nós precisaríamos verificar, se isso é muito, se é suficiente. Vamos só por parte, Nelson. Vamos primeiro dividir porque são 2 requisitos. O primeiro é a questão de morar, de residir no Rio Grande do Norte há pelo menos 2 anos. 2 anos é um prazo que todo mundo concorda ou acha que é excessivo? Em geral, mas pelo que eu vejo em todos os editais de publicação, é uma norma de que 2 você anos. tenha uma residência de 2 anos para ser considerado, vamos chamar assim, potiguar. Pronto. Então essa parte está superada. Então é um prazo, assim, superada se todo mundo tiver de acordo, né? Obviamente. Todo mundo de acordo. Eu sou mais adepto a deixar aberto, mas se a maioria... Eu concordo com você, não sei. Se a pessoa chegou e está aqui há 2 meses e tal, e quer começar a fazer parte da comunidade, por que não? Assim, não sei. Mas é a princípio. Eu só não vou de 1 ano. Pode fazer reduzir esse período, Pode né? ser. De 2 para 12. E eu não estou puxando pra mim, tá? Porque eu estou aqui há 10 anos. Deixando claro, né? Deixando bem claro. Não, eu tô pensando, tá vendo as pessoas às vezes que aparecem nas sessões da gente, sei lá, eu tô começando, tô vindo, não sei o quê. Tem gente que já escreve, tem gente que tal, tinha uma vida ativa em outro lugar. Não sei. Mas aí caberia talvez as sessões. Pode ser. Não, mas é como você já falou, assim. É aquela velha história. Uma coisa é participar da reunião, né? Todo mundo vai poder participar a hora que quiser. Ela é aberta. E agora Mas você ser ser um associado é uma questão diferente, né? Para mim. Eu acho que o máximo que você pode fazer é diminuir para 1 ano. Mas assim, também de acordo com o que todo mundo pensar. Se quiser deixar mais restrito, assim, entre aspas, mais restritivo, 2 anos. Porque realmente é a média dos editais, né? Das associações é 2 anos. Porque o que acontece é assim, às vezes a pessoa vem pra cá e vai passar só uma pequena Exato, temporada. Né? E aí realmente é como o Daniel falou, pode participar, mas não cabe ser um associado porque o associado requer mais compromissos, né? Uma participação mais efetiva dentro do escopo de atividades da comunidade. E, exatamente, isso tem uma questão crucial no sentido de que se a pessoa diz, não, eu moro há pouco tempo, mas vou participar, e de repente vai embora. Aí você fica assumindo um compromisso, mas não está mais tem um aqui. Associado que poderia estar em outra categoria. Isso né? podia ter até um Desse. problema jurídico, assim, em termos de seria poderia, mas assim, mas não tem as atividades que podem envolver a associação como um todo. Aí assim, enfim, eu acho que daria o tempo, a intenção é de dar uma maior segurança para a permanência da associação, entendeu? A minha visão disso, como nós temos, a gente vai ficar numa situação esquisita se reduzir para 1 ano, que o indivíduo pode ser associado a uma associação de crítico de cinema, por exemplo, mas ele não pode participar de um edital.
público, porque exige um prazo de residência de 2 anos. Também tem essa questão. Então há uma incoerência de coisas, né, que é ruim para a associação numa hora dessa. Eu manteria nesse sentido, em função dessa média, que quem participa de edital, você sabe dessa norma jurídica, de você ser residente no Estado há pelo menos 2 anos. Acho que tendo isso como argumento, acho que faz sentido. Não. Eu também manteria. Interessante. Nesse sentido. Pague mais alto. Coragem. Agora, digital é para quem produz e tal. Sim, mas você pode ter uma junção de coisas, de ser um crítico que pode fazer filme, mas é um crítico, sabe? Muitos são, né? Concordar e discordar, né? Concordo em discordar, não concordo. Assim, é só pra ter uma linha meio que coerente junto com as outras. Outras são decisões jurídicas, inclusive, né? Para não ficar uma norma diferente do que existe por aí. Né? Entendimento já, né? Concordamos? Sim. Não há unanimidade, Tatiana, com alguma ressalva. Não há Concordo. unanimidade. Tudo dentro da como está correto, dentro dessa linha correta, Mas a maioria eu concordo. anos é isso. Eu pelo menos concordo nessa linha correta aí. A maioria concorda? Posso considerar então como ok isso. Né? Aí vem a questão, que é o complemento disso, que foi o que Jean chamou aqui a atenção para dividir em 2 partes essa discussão, que sejam residentes, né, que sejam potiguares ou residentes pelo menos há 2 anos e que exerçam suas funções em rádio, TV, internet, revistas, livros e ou jornais. Novamente aqui teria a exigência de há pelo menos 2 anos. E há uma sugestão de você correlacionar o tempo que você tem de função com a produção feita durante esta função, que é essa questão da relação de tempo e frequência de contribuições como críticos. A única sugestão em relação a isso é a de Cirran, que ele sugere uma média de 1 publicação por mês. Só terminar, que significa são 12 contribuições por ano. É muito, é pouco, a gente que exerce isso, exerce atividade crítica, quem está nesse meio, né, de maneira regular pode exatamente dar um palpite sobre isso. Eu acho que uma publicação por mês é válido, sim. Acho que A até partir do momento que você se diz crítico e entra numa associação como profissional, eu acho que você tem que ser crítico e publicar, né? Isso porque se você entra e não publica nada, você não está sendo crítico de cinema, né? Você só tem um nome como crítico de cinema. eu acho que restringir a uma publicação por mês, não. Mas, assim, a periodicidade, assim, ter uma periodicidade e essas 12 publicações ao ano. Porque, de repente, ele não publica nada no mês, não publica 2 no mês seguinte. Você pode encontrar uma média Fez até nisso. para cálculo a média. Você pode colocar, ter anual, uma produção anual de 12. É isso que eu ia perguntar, se estaria dentro desse... E também seria efetivo para poder se associar, né? Para poder se associar tem que ter essa... Isso está mais lá para frente. Aí. Eu acho que a partir do momento que está dentro da associação, aí você tem essa... eu acho que direitos isso. e deveres. Obrigações. E aí, Eu acho que não colocaria média, eu acho que colocaria um número determinado por ano. Porque é um mínimo, sabe? Isso aí, que no fim, mas é o que o Cirran tentou mostrar que não é muito. Né? Você ter 12 publicações por ano significa uma média de 1 publicação por mês. É isso que está aqui por trás disso. É pouco, mas você... Mas a gente não tem... Mas já deu essa mínimo, né? Mas, tipo, acho que se a pessoa tem menos de 12, realmente. Não sei. Então, mas acho que ele ainda tem que maturar, mas exatamente com o papel de crítico, né, de cinema tudo, porque o que está disso é aquilo que eu chamei, é a história de você ter uma determinada
a frequência de atividade crítica num negócio desse. Né? E aí? Quem mais? Palpites? Mas na redação só tem até há pelo menos 2 anos, né? Vai acrescentar nessa redação? O quê? É a continuação disso, que exerçam suas funções em rádio, TV, internet, revista, livro e jornais há pelo menos 2 anos. Com, né, que seria a sugestão de CIRAM, de um determinado número de publicações por ano. Eu vou fazer o contrário do CIRAM e vou puxar a sardinha para o meu lado. Como eu comecei agora, eu não tenho esse número de publicações. Aí como é que ficaria? Eu não me associaria. Mesmo com a média? Porque se eu comecei a fazer crítica literária, crítica cinematográfica agora, e não tem esse número de publicações, aí como é que eu vou me associar? Não tem. A associação está começando agora, mas a gente está começando agora. Na verdade, esse grupo está dando start. O que eu entendo, né? É que essa regra que a gente está constituindo como estatuto é para que a gente realmente tenha nortes a seguir. Só que você está participando dessa comissão deliberativa de criação. Eu até comentei isso da última vez. Eu não vejo problema nenhum. Há uma diferenciação na hora do começo. Aí a partir de agora você vai ter essa... Não vejo problema nenhum. Você está construindo. Aí, porque eu vejo assim, como estudante de autoprodução audiovisual, no caso de Maria e de Gabriel, assim, a gente está começando agora, né? Como é que ficaria a situação da gente, né? Porque na hora de se fazer, inclusive... Que não entre, a questão é trabalhar para ter atingir esse número e entrar depois, porque não vai fechar para sempre, né? Porque na verdade é uma questão, essa questão de poder deliberar na hora de fazer uma assembleia, de se colocar as excepcionalidades, entendeu? Exato. Então assim, quem estiver na assembleia, na ata de fundação, se delibera com maioria. Fulano não tem tantas críticas, mas a Assembleia Soberana delibera que você pode colocar como membro fundador vai entrar, entendeu? Das disposições gerais. Os sócios fundadores, excepcionalmente, mesmo não tendo a produção exigida no artigo tal de tal, serão considerados como associados fundadores. Acrescentar um negócio de disposição geral. Eu concordo plenamente com essa ressalva, porque há a vontade de construir, a vontade de fazer parte disso, e a gente teria exatamente uma excepcionalidade. Que inclusive pessoas que estão aqui, né, com interesse, mas que de repente não tem, mas que estão aqui. Então você tem que abrir essa exceção. Inclusive, isto poderá ser revisto, não revisto, ele será aferido exatamente quando você tiver, através da diretoria, o julgamento dos novos pedidos de inscritos. Exato. Que, paralelamente a isso, a diretoria pode fazer uma avaliação dos sócios fundadores se estão cumprindo ou não a regra exigida pelo estatuto. Eu acho que assim, a Assembleia, eu participo muito do movimento sindical, então assim, a gente tem essas diretrizes e assim, mas a Assembleia é soberana. A Assembleia, quando você faz uma Assembleia com os associados e você vai fazer uma deliberação de excepcionalidade, o que a Assembleia decidir, você coloca em ata e ali está resolvido. Então, assim, qualquer eventualidade, a gente leva para a Assembleia, uma situação excepcional e resolve. Mas eu acho que essa exceção para os membros fundadores tem que vai estar contemplada, porque é até uma questão de mais justo, né? Assim, quem está interessado realmente é o membro fundador, então há esse diferencial. Muitos de nós aqui não tem essa frequência. Agora, estatutariamente, a gente resolve isso com um artigo de disposição geral. Mas a gente teria que ver se seria a gente teria que ver se as pessoas que estariam como fundadores se tem essa exceção, entendeu? Se há essa exceção. Aí a pessoa que é membro fundador pode ter menos de 2 anos de residência? É isso que eu ia perguntar. Acho que se for uma deliberação... Se a gente vai, né, restringir para essa questão da crítica... Se for uma deliberação de assembleia, eu acho que sim. Porque se cairia numa excepcionalidade. Aí tem que perguntar se tem alguém lá na hora da assembleia que está há menos de 2 anos residindo. Eu acho que é bom notar isso, Arthur. Essas exceções que estão aparecendo aqui para serem explicitamente colocadas na Assembleia Geral. Que, como o Jean está chamando a atenção, a Assembleia Geral é soberana, ela pode fazer exatamente a aceitação de associados como associados fundadores
mesmo não cumprindo determinados itens estatutários no presente momento da fundação. Eu acho que isso a gente resolve. É a melhor forma, porque senão vai ficar num loop nessa discussão e não vai conseguir sair nunca. Então, assim, eu acho que qualquer excepcionalidade em termos de membros, a Assembleia resolve. A Assembleia é formadora. Eventualmente, uma vez formada, aí tem aquele prazozinho, né? Eu acho que tem uma previsão estatutária. Pronto. Tem modificação. Exatamente. Aí seria nessa previsão. Acontecerá a abertura de novos associados uma vez por ano, como está no Estatuto, e Rômulo sugere outra coisa, 2 vezes ao ano. Aí seria deliberado nesse momento específico. A gente também comentou na última reunião, que eu acho que é uma coisa importante de ser dita, que tem gente nova aqui, né? É que essa questão é muito mais para a gente não esbarrar nessa questão da entrada indiscriminada, né? De novos membros, né? Mas que, obviamente, que a gente vai ter um senso crítico de que a pessoa realmente... jogo de cintura nesse início, sabe? Acho que essas excepcionalidades sendo remetidas para a Assembleia Geral, eu acho que você tem legalmente o respaldo para esse tipo de coisa. Né? E caberá, vamos dizer, como projeto de gestão da diretoria que assumir a entidade, como trabalhar com essas questões no decorrer do mandato. Sim. Saber se vai haver uma averiguação, vamos dizer, de produção dos sócios fundadores ou não, qualquer coisa assim, mas isso é um projeto de gestão de uma diretoria. Poderia falar aqui pra gente o que você achou dessa reunião, Daniel? Então, a gente simplesmente conseguiu dar uma revisada no estatuto, né? Conseguimos dialogar e ver ponto a ponto, até os mais polêmicos, e a gente conseguiu destrinchar isso muito bem, né, na reunião de hoje. Está tendo uma sintonia muito bacana, as pessoas estão muito participativas, em busca realmente de construir algo legal. E acredito que realmente a gente conseguiu formalizar uma chapa de consenso com várias pessoas de vários segmentos daqui de Natal que estão realmente interessadas em participar, né? E a próxima reunião oficializar isso mesmo na Assembleia Geral e vamos que vamos. Ok, obrigado. Se você já quiser ter um interesse em cinema e tal, eu recomendo Sete Cenas, que é o site dele, né? O site que você... esse é o nosso outro projeto, né? Aqui na associação não tem um vínculo direto com o Sete Cenas, não tem, né? Isso aqui é seria uma outra instituição, certo? Mas o Sete Cenas é um projeto que eu faço parte também como diretor. E sim, obrigado pela menção, Breno. E se vocês tiverem interesse, dê uma puladinha lá no site da gente. A gente está com uma equipe muito bacana também de colaboradores, críticos de cinema muito bons, fazendo sempre, renovando sempre o nosso conteúdo, né? Então fiquem à vontade para frequentar o nosso espaço lá do Sete Cenas e as nossas mídias sociais. Valeu, muito obrigado. Agradeço. Esse aqui é o Dan Hessel, do Sete Cenas.